como alcançar nossos objetivos de acordo com as orientações da Bíblia. A Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 19 a 27, nos ensina como nós devemos levar as nossas vidas, praticando as orientações que Deus nos dá para ter uma vida que realmente faça sentido e tenha propósito. Vou ler com vocês então, Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Vamos lá? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A Bíblia já começa aqui com uma reflexão muito impactante, que nós temos que ser tardios para falar e tardios para ficar irado. Mas o que nós precisamos fazer realmente? Ouvir. E essa é uma reflexão que nós temos que ter no nosso dia a dia. Será que nós estamos ouvindo bastante ou será que nós só estamos querendo dar nossas opiniões? A Bíblia nos orienta aqui que a sabedoria está em realmente ouvir as pessoas. A gente tem uma tendência a querer dar opinião em tudo, mas isso não é o que Deus nos orienta aqui em sua palavra. O texto diz aqui que a ira humana não produz a justiça de Deus, e nós temos que realmente refletir sobre isso. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, fazer a nossa justiça, mas a nossa justiça muitas vezes não reflete aquilo que Deus quer de nós. Deus sabe de todas as coisas, Ele enxerga todas as coisas. Nós temos que entregar na mão de Deus, que Ele no tempo certo, da forma certa, vai fazer o que tem que ser feito. A palavra nos orienta também que nós temos que deixar de lado toda a impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, nós temos que realmente buscar ser pessoas puras e que realmente busquemos fazer o bem para o próximo, mesmo que muitas vezes nós sejamos prejudicados por isso. O texto também nos pede para nós acolhermos com mansidão a palavra que foi implantada em nós. E qual palavra é essa? É a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. São as orientações e direcionamentos da palavra de Deus. O texto em seguida nos diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Deus nos orienta a praticarmos o que está na palavra dele. Deus nos deu os seus mandamentos. Jesus também nos orientou da forma como devemos levar nossas vidas, seguindo os mandamentos e os direcionamentos da palavra de Deus. O texto diz o seguinte em seguida: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui tem uma promessa de Deus. Se nós cumprirmos os princípios bíblicos e ir no direcionamento que Deus nos orienta, nós vamos ser bem-aventurados. Ou seja, Deus abençoa o caminho daquele que segue as suas orientações. E o texto logo em seguida diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Por toda a Bíblia, nós vemos orientações no sentido de nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. A nossa língua, aquilo que nós falamos, pode ser fonte de bênção ou maldição. Nós precisamos usar as nossas palavras para abençoar as pessoas e ser instrumento de Deus para realmente dar um direcionamento que é correto para essas pessoas seguirem. Nós não devemos falar palavras desnecessárias, palavrões ou palavras que ofendam outras pessoas. As palavras que nós temos que dizer é aquele que edifica, aquele que a palavra de Deus nos orienta, que nós sejamos realmente instrumentos de Deus aqui na terra, sal e luz desse mundo. O texto finaliza aqui que uma religião que realmente faça sentido não é aquela que cria um monte de regras sem sentido ou sem fundamento, mas sim a religião prática, que realmente ajuda o próximo, que seja um instrumento de bênção na vida das pessoas, que se mantenha incontaminada do mundo, ou seja, que busque ser pura, que não se misture com os princípios errados desse mundo. Que nós sejamos então realmente instrumento de Deus nessa terra para tornar o mundo um lugar melhor e mostrar a luz e a esperança que há em Cristo. Se essa mensagem falou com você, curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal Desenvolvimento Íntegro para receber mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe.